em um cemitério militar em Arlington, Virgínia, existe um túmulo que não guarda apenas um corpo, guarda um símbolo. Ele representa todos aqueles que lutaram, morreram e nunca voltaram para casa. Um soldado que não tem nome, não tem rosto, não tem história conhecida, mas é o soldado mais honrado de uma nação. Hoje você vai conhecer o soldado desconhecido, o mistério e a honra por trás do túmulo mais vigiado do mundo. Mas para entender por que esse túmulo existe, precisamos voltar no tempo. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 foi um conflito jamais visto até então. Metralhadoras, bombardeios, gases venenosos, trincheiras intermináveis, corpos mutilados e irreconhecíveis. Quando a guerra acabou, mais de 10 milhões de combatentes estavam mortos, e milhões deles nunca foram identificados. Famílias ao redor do mundo recebiam apenas silêncio, nenhuma notícia, nenhum corpo para enterrar, nenhuma lápide para visitar. Foi nesse cenário que nasceu a ideia do soldado desconhecido, não como uma tentativa de identificar um homem, mas como uma forma de homenagear todos os que não puderam ser identificados. A França foi a primeira, depois o Reino Unido, e logo os Estados Unidos perceberam que também precisavam reconhecer seus filhos caídos longe de casa. Em 1921, o governo americano iniciou um processo delicado: selecionar um único soldado desconhecido. Mas como escolher alguém que representa milhares? O exército recolheu 4 corpos não identificados de 4 regiões de batalha na Primeira Guerra: Aisne-Marne, Meuse-Argonne, Saint-Mihiel e Ypres. Eles foram colocados em caixões idênticos. Nenhuma marca, nenhuma pista, igualdade absoluta. A escolha foi confiada a um herói de guerra, o sargento Edward F. Younger, condecorado com a Distinguished Service Cross. Young entrou sozinho em uma sala silenciosa, 4 caixões ao seu redor. Ele carregava um buquê de rosas brancas. Andou lentamente, parou, fechou os olhos e escolheu um dos caixões, depositando as rosas sobre ele. A identidade daquele soldado jamais seria descoberta. Os outros 3 foram devolvidos aos cemitérios onde haviam sido encontrados. Assim nasceu o soldado desconhecido dos Estados Unidos da América. O corpo foi levado ao porto de Le Havre, na França. Ali, embarcou no SS Olympia, o navio que trouxe o herói para casa. Durante a viagem pelo Atlântico, soldados prestaram guardas solenes. Nenhuma cerimônia militar dos Estados Unidos havia sido tão carregada de simbolismo. Ao chegar a Washington, multidões aguardavam o desconhecido. Pessoas choravam, acenavam com bandeiras, se ajoelhavam conforme a carreata passava lentamente pelas ruas da capital. Era como se o país inteiro dissesse: "Para nós, você tem um nome, e jamais será esquecido." O corpo foi velado no Capitólio. Mais de 90 mil americanos passaram diante de seu caixão prestando respeito. Em 11 de novembro de 1921, exatamente 3 anos após o fim da guerra, o soldado desconhecido foi sepultado. Presentes o presidente Warren G. Harding, altas autoridades civis e militares, mães enlutadas, veteranos feridos, delegações estrangeiras. O presidente colocou sobre o caixão a medalha de honra, a maior condecoração militar dos Estados Unidos. Em seguida, combatentes de outras nações também entregaram suas honras máximas: a Vitória Cross britânica, a Legião de Honra francesa, a Cruz de Guerra, a Ordem do Banho e diversas outras. A cada medalha, um gesto de reconhecimento mundial. Aquele soldado não era apenas americano, era um símbolo universal do sacrifício. Após horas, 21 salvas de canhão ecoaram pela capital. A bandeira que cobriu o caixão foi dobrada, e o corpo baixou a cripta de mármore em Arlington. Silêncio absoluto, momento eterno. O túmulo que vemos hoje não existia inicialmente. Apenas anos depois foi construído o monumento de mármore branco que conhecemos. Na parte frontal, 3 esculturas: a vitória, triunfo na guerra; a paciência, honra e espera; e o valor, a bravura dos combatentes. E gravado na pedra: aqui descansa em honra e glória um soldado americano conhecido apenas por Deus. Essa frase se tornou um juramento moral. A identidade daquele soldado jamais será conhecida, jamais será investigada e jamais revelada. Por muitos anos o túmulo ficava sem vigilância constante, até que um incidente mudou tudo. Na década de 1920 e 1930, visitantes começaram a se aproximar demais, às vezes pisando na tumba ou tratando o local de forma desrespeitosa. Indignado, o exército determinou: o soldado desconhecido deve ser guardado sempre. Desde 1937, 24 horas por dia, 7 dias por semana, chuva ou sol, neve ou calor extremo, ele é protegido pela 3ª Infantaria do Exército Americano, também conhecida como The Old Guard.
Cada soldado que vigia o túmulo é um dos militares mais treinados e disciplinados do país. O ritual da guarda é cercado de simbolismo. O sentinela marcha 21 passos, vira-se para o túmulo, permanece 21 segundos em posição de respeito, depois retorna 21 passos. O número 21 representa a maior honra militar, a saudação de 21 tiros. As armas estão sempre carregadas, mas o objetivo não é combater, é proteger a honra da memória. Os sapatos possuem placas de metal para criar um som firme no piso, símbolos de presença e vigilância. Cada movimento é calculado, cronometrado, perfeito. Tornar-se guarda deste túmulo é um feito raríssimo. Menos de 700 soldados em toda a história dos Estados Unidos conseguiram. Eles passam meses de instrução rigorosa, provas físicas exaustivas, estudo profundo da história militar, fiscalização absoluta de postura e disciplina. Um erro em público significa expulsão imediata. Quando estão de serviço nas madrugadas geladas ou debaixo de tempestades, eles não podem demonstrar dor, nem tremor, nem fraqueza. Nem mesmo durante furacões a guarda foi suspensa. Nunca, jamais. Durante o furacão Isabel em 2003, quando todo o arredor foi evacuado, os sentinelas ficaram. Um deles declarou: "Meu posto está aqui. Ele não abandonou seu dever e eu não abandonarei o meu." Assim prestam honra eterna àquele que morreu sem nome. O túmulo recebe milhões de visitantes por ano, mas há regras. Silêncio absoluto, não tocar na área demarcada, atenção total durante a troca da guarda. Qualquer desrespeito, mesmo que mínimo, o sentinela interrompe o atual apenas para alertar. Silêncio e respeito pelo soldado desconhecido. A voz ecoa forte, todos se calam. É assim que a honra se mantém viva. Mães que nunca receberam os corpos dos filhos, veteranos que perderam amigos, famílias que ficaram sem respostas, todos encontram ali um símbolo de consolo. Não é apenas uma sepultura, é um ponto de encontro do luto coletivo. E também um lembrete: a guerra cobra um preço que nem sempre pode ser contado. Toda investigação sobre a identidade do soldado é proibida. Nem DNA, nem registros odontológicos, nem testes modernos. Os Estados Unidos fizeram um voto. Ele representa a todos. Se descobrir quem ele é, ele representará apenas um. A ignorância de sua identidade é exatamente o que o torna eterno. Representa cada soldado sem nome de toda qualquer guerra. O túmulo inspirou outros países a criarem seus próprios monumentos. Hoje existem soldados desconhecidos no Brasil, na França, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália e dezenas de outras nações. Cada um é um símbolo nacional, todos são símbolos universais. Ele não tem nome, não tem rosto, não tem história registrada, mas nele estão todos os nomes, todos os rostos, todas as histórias. Quando o sentinela marcha, cada passo ecoa como um tributo aos que nunca voltaram. Quando o silêncio domina o ar, é a voz de milhares, que jamais puderam se despedir. E quando o visitante olha para aquela tumba branca, não vê apenas um desconhecido. Vê um filho, um irmão, um amigo, um soldado, que deu tudo e não pôde ser identificado. Em Arlington, repousa a memória de todos eles, e o túmulo mais vigiado do mundo continuará guardando para sempre o maior dos mistérios. Quem é o soldado desconhecido?